Bem, nesse vídeo eu vou apresentar um pouco sobre o conceito de continuidade. Continuidade, ele é um conceito bastante utilizado para peças de aparência. Geralmente os estúdios eles se importam bastante com a continuidade das suas curvas, pois a qualidade da continuidade vai influenciar diretamente na reflexão de luz da superfície produzida. Para design técnico, tem pouca importância. Tá? Exceto se você for trabalhar com plástico, né, injeções plásticas, na qual as chamadas chupagens elas são grandes vilões de peça de aparência, pois as chupagens acabam interferindo na continuidade da superfície e acaba gerando um aspecto desagradável. Né? Bem, aqui no centro eu tenho uma curvatura, tá? São 4 raios, tá? Que formam uma espécie de quadrado. Eu trabalhei nele para gerar os tipos de continuidade que existem. Essas linhas vermelhas aqui, elas são a análise Porcupine, ela fica aqui em análises, tá? Essa aqui. E essa aqui é uma ferramenta de análise que ele vai me dizer o raio em cada ponto da curvatura. Então, por exemplo, essa superior aqui, ela tem um raio de 150. Então, em cada ponto, ela vai me dizer que tem 150. Então, ela é 150 em cada ponto da curvatura. Aqui já muda, tá? Para 50. Aqui no caso de uma curva que parece uma spline, tá? Eu vou ter um raio diferente para cada ponto da curva. Aqui ele está me indicando o mínimo, que é esse 68.227. E aqui ele está indicando o máximo desse lado aqui, que é 158.448. E é como se tivesse nesse ponto aqui tangenciado um raio com esse valor. A continuidade de uma curva ela pode ser classificada de 4 maneiras. Aqui no canto superior esquerdo eu tenho a continuidade chamada G0. São duas curvas que se unem no mesmo ponto, gerando um vinco. Também é possível de medir uma angulação entre a tangência das duas curvas que se encontram. No canto superior direito, eu tenho uma continuidade chamada de G1. Aqui na G1, não mais eu tenho um ponto de vinco, mas eu tenho um raio, no caso aqui apontando 50 milímetros. Então ele conecta esses dois arcos de 150 com um arco de 50 milímetros. Ele não gera esse vazio igual no G0, mas aqui no G1 ele vai gerar uma conexão, mas que produz no Porcupine esse degrau. Esse degrau aqui ele configura uma continuidade G1. Aqui no canto inferior direito eu tenho a continuidade chamada G2. Diferente da G1, na G2 eu não tenho degrau, eu tenho uma coincidência nos raios de extremidade aqui. E observe que ele não gera uma tangência no Porcupine, tá? Ele gera um vinco, né, na análise. No caso da G1, eu produzi ela com um raio, no caso essa ferramenta aqui, Corner. E aqui na G2 eu não fiz com raio, mas eu fiz com um Connect, tá? Connect Curve. A olho nu, né, sem fazer análise Porcupine, parece que a G1 e a G2 são iguais, né? Elas só são possíveis de ser percebida a diferença fazendo a análise. E por fim, aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho uma curvatura G3. Eu tinha duas curvaturas aqui, uma à esquerda e uma inferior, tá? Na qual eu dei um join nelas e dei o smooth curve. No caso aqui, o smooth curve de 5 milímetros. Tenho aqui o join de G0, na qual eu dei esse smooth curve aqui com 5 milímetros. Tá, em curvatura, que ele me produziu esta curvatura aqui, que ela é toda contínua, o porcupine dela é todo tangenciado. Observe que aqui no mínimo, onde coincide com o vinco de G0, ele gerou um mínimo, mas ele criou essa tangente em cima da análise porcupine. Isso aqui me dá uma continuidade chamada de G3. Geralmente as superfícies de estúdio optam, né, por essa continuidade, chamada continuidade G3. Então, recapitulando, eu tenho aqui a G0, a G1, a G2 e aqui uma curvatura contínua G3. A princípio, eu desenhei esse sketch aqui, no caso eu colori em azul escuro. Ele é um raio de 150 milímetros, rotacionado com 3 repetições, tá? Ele forma esse quadrado de raios. Aqui nessa quina aqui é onde eu representei o G0, tá? Eu fiz essas linhas auxiliares aqui, tá? Que são linhas de tangência, tá? Eles estão tangentes com relação ao mesmo ponto. E observe que eles geram uma angulação de 30 graus entre elas. Essa angulação ela é apontada aqui no Connect Checker. Quando a gente seleciona ela aqui no análise de curva, ela vai indicar a angulação em cada ponto, tá? Que é onde as tangências das curvas se encontram. Para fazer a G1, eu fiz duas extrações do sketch.
e dei um corner aqui, ó, um corner de 50 milímetros, tá? É exatamente o que o meu Porcupine indica. 150 milímetros constante aqui, 50 constante aqui e 150 constante aqui. Então, para fazer a G1, eu utilizei um corner que é um raio constante, que me produz esse degrau aqui. Tá? Ele não é tangente no Porcupine. Para produzir a G2, tá? Eu criei 2 pontos aqui e dei 2 splits. Tá? No caso, ele me formou esse vão. Esse vão aqui eu preenchi com esse connect. Tá? Eu nomeei como G2 e ele me deu essa transição que parece um raio, mas não é um raio. Ele é um connect. Observe que na caixa de connect eu tenho aqui o continuity, que vai me influenciar nessa transição aqui. No caso aqui, eu estou como curvatura, então ele obrigatoriamente faz com que as extremidades coincidam com os raios da curva que ele conecta. Se eu alterar aqui para tangência, ele dá o mesmo efeito que o raio produz, tá? Ele gera o degrau. Então os dois aqui estão com tangência, tá? Essa aqui é a diferença de continuidade, tá? O Porcupine ele capta bem a diferença dessas opções de continuidade. E também eu tenho o point, que vai me dar uma G0. Bem, então em outras palavras, o point é um G0, o tangence é um G1 e o curvature, né, o curvature é um G2. No caso, vamos voltar os dois para curvature, para representar bem o G2. As extremidades elas coincidem, mas não fazem tangência. Bem, tratando-se de modo GSD, Geometrical Surface Design, ele não é uma ferramenta própria para gerar superfícies G3. Workbenches que são próprios para G3 são alguns como o Ice and Shape, que é uma aquisição da Dassault, né? Ela comprou o Ice and Surf e colocou dentro do CATIA, tá? Esses dois aqui, tem o Ice and Shape Design e o Ice and Shape Design Aero Expert. E também o Automotive Classe A, tá? Eles também são próprios para análise de superfície de aparência e com relação à continuidade. Bem, agora eu fiz aqui um extrude em cima do meu join, né, que tem todas as curvaturas, G0, 1, 2 e 3. E caso eu queira analisar ela, né, com base no Porcupine, é conveniente fazer um mecanismo de escaneamento, que a gente projeta um plano, vou colocar aqui 1 milímetro, vou esconder a origem. Em cima desse plano aqui, a gente dá um intersection, tá? A gente vem aqui, clica nele, clica no plano. E em cima desse intersect, a gente dá o Porcupine. No caso aqui ele é contínuo, porque ele é uma extrusão, né? Mas se fosse uma superfície irregular, você conseguiria ver melhor a variação. Tá? Então, conforme a gente movimenta o plano, ele vai me dando um diferencial na posição da curva. Geralmente se escaneia a superfície usando esse mecanismo. Bem, para finalizar, eu vou mostrar uma questão de análise de superfície, né, de reflexão de superfície. Tá? Tem gente que gosta de usar põe aqui em material, só para ilustrar, vamos colocar esse alumínio, tá? E faz uma análise deste modo aqui. Mas também nós temos a opção de ir aqui pode ser o classe A, por exemplo, e aqui no rendering eles utilizam, tem o zebrado, né? No caso eu gosto de usar esse isofoto aqui, tira ele do modo material, tá? E aqui dá para ver bem o tipo de transição de listra. Tá? No caso aqui do G0, vamos tirar o shading aqui só para ficar melhor. No caso aqui do G0 dá para ver bem que a luz ela acaba quebrando a imagem. Tá? O de cima reflete uma coisa, de baixo reflete outra. Né? Pode ver que aqui tem uma diagonal que está sendo truncada pela linha, né? Por essa curvatura estrudada. Aqui ainda acontece isso. Tá? Pode ver que aqui no raio ele tem uma diferença. Como é possível de ver ao longo do vídeo, né, a diferença entre a G1 e a G2, né, é pouca coisa, dá para confundir bastante. Tá? Tem uma diferença substancial, né, entre a G1 e a G2. Né, para quem estuda superfícies classe A, isso aqui faz muita diferença. E aqui na G3 ele tem uma tendência maior a produzir a mesma imagem. Tá? Ele não tem vínculo nenhum. Tá? Aqui nesses workbenches de análise de superfície classe A, a gente tem algumas opções aqui, por exemplo, essa aqui de foto. Tá? No caso aqui tem que estar com o material, tá? Tem que estar selecionado esse mapping. Tá? Eu tirei material aqui só para não dar confusão, na qual ele projeta uma foto, tá? E você analisa como que a superfície está refletindo a foto em questão. Bem, mas isso aqui é para quem gosta de trabalhar com superfície classe A e esse conceito de continuidade. Tá?
pode observar que aquela caixa de continuidade ela vai estar presente em vários features aqui do GSD. Tá? Só observando que os comandos de um workbench acabam indo para o outro. Tá? Se você quiser voltar essa parte listrada aqui, você vai ter que ir lá no Automotive novamente, dar um clean nele para ele voltar à superfície do jeito que era antes. Aqui tem várias fotos. Tá? Bom, então bem, é isso que eu tinha para apresentar sobre conceito de continuidade e um pouco de superfície classe A. Então, é isso aí.